mas infelizmente ele desviou seu coração do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido para ele pelo menos 2 vezes. Qual é a resposta de Deus para todos nós? O que nós devemos fazer diante disso? Querido, tome uma decisão de se tornar mais intenso, mais intencional em seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Torne-se mais intenso em seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Olha o que diz o Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Você precisa procurar, você precisa pedir ao Senhor, você precisa buscar na casa de Deus, na presença de Deus, no seu devocional. Salmo 51:12, o salmista também diz: devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me, dá de volta, eu quero experimentar. Por isso, querido, nós aprendemos que precisamos ter disciplinas consistentes de oração devocional e de oração intercessora. Eu vou repetir o primeiro que nós falamos desses 4 mais é estagnação mental. O segundo que nós falamos é enfraquecimento de caráter e convicções. O terceiro que nós falamos é a negligência da influência e do legado, que se encontra no vídeo anterior. E o quarto que nós falamos é a perda da intimidade com Deus. Discipline-se diariamente em oração devocional, em oração intercessora. Qual é o nosso objetivo como cristãos, diante da nossa jornada da fé, como líderes cristãos que querem terminar bem? O nosso objetivo é a linha de chegada. E qual é a linha de chegada? O céu, o arrebatamento da igreja, ou o chamado de Deus para a glória eterna, o céu que Ele tem preparado para nós. Paulo e muitos outros já cruzaram essa linha, e nós também podemos cruzar. No final da sua vida, Paulo escreveu as seguintes palavras, poderosas ao seu discípulo Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. 2 Timóteo 4:7. Como é que nós podemos terminar bem? Lembre-se, da mesma maneira que nós nos desviamos do propósito, um passo de cada vez, também um passo de cada vez, podemos terminar bem. Terminamos bem como Paulo e muitos outros, se assumirmos 3 compromissos simples em nossas vidas. O primeiro dele é aquilo que nós temos falado sempre nos nossos vídeos devocionais: a integridade. O primeiro deles é a integridade. Um passo para terminarmos bem é uma consciência absoluta da necessidade da integridade em nossas vidas e um compromisso pessoal de viver a integridade no nosso dia a dia. A integridade é simples, é manter as suas promessas, é ser uma pessoa confiável. Isso significa ser uma pessoa inteira, completa, integrada. E qual é a aplicação prática de tudo isso? Fazer um compromisso hoje para vivermos os valores do cristianismo com consistência em todas as áreas da nossa vida, independente das circunstâncias. Segundo princípio que nós aprendemos para terminarmos bem, é o que nós temos falado em vídeos anteriores, é a prestação de contas. Prestar contas significa sermos responsáveis por nossas atitudes, decisões e ações diante de alguém que está avaliando a nossa vida e dando um feedback de como temos vivido a vida cristã. Prestação de conta é a arma prática na guerra pela integridade. Como diz Provérbios 27:7, assim como o ferro se afia, o homem afia seu companheiro. Precisamos de amigo, precisamos de companheiros de fé, precisamos de pessoas maduras que cuidem de nós e que nós cuidemos das pessoas que estão debaixo de nós. Qual é a aplicação prática de tudo isso? Preste atenção na sua vida, preste atenção na doutrina que sai da sua boca, selecione 2 ou 3 pessoas em quem você confia, que o amam, que o respeitem, que respeitem a você, e compartilhe com eles o seu coração, o seu compromisso de ser íntegro diante de Deus, que haja prestação de contas a eles sobre o seu objetivo de terminar bem, e peça-os para ajudar você a honrar esses compromissos. Segundo, foco. Tenha foco. Terceiro, foco. Além de nós termos prestação de conta, termos integridade diante de Deus, precisamos ter foco. Aqueles que terminam bem como Paulo têm um foco, têm uma meta, têm um propósito na vida.
como o autor de Hebreus declara, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, de 1 a 2. Qual é a aplicação prática disso que nós estamos falando? De termos foco diante do Senhor. Imagine agora os anos finais da sua vida, num futuro lá distante, talvez hoje. Estabeleça um alvo claro na sua vida e um alvo de terminar com mais e mais paixão por Deus, pelo seu reino, do que você tem hoje já diante do Senhor. Escreva os seus alvos, coloque num lugar visível, tangível, que sejam alvos claros, precisos, né? Mike Murdock já dizia, quanto mais claro o meu alvo, maior a minha fé. Eu preciso ter alvos claros, uma fé clara, objetiva, dentro do propósito de Deus, dentro de um foco que Deus colocar para nós. Então pense um pouquinho sobre isso e ore a Deus para que você termine bem. Em Atos 20, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos anciões da igreja em Éfeso, que se sentia compelido pelo Espírito. Ele estava em seu caminho para Jerusalém. Ele confessou que não sabia o seu futuro, aquilo que o futuro reservava para ele, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisava de prisões, de sofrimentos que me aguardavam, me esperavam, diz Paulo lá em Atos 20, 23. Paulo faz então uma declaração profunda e também uma oração que todo cristão deveria fazer para terminar bem a corrida da vida cristã. Ele disse em Atos 20, 24, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vou repetir, Atos 20, 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então pense um pouquinho sobre tudo isso, deseje no seu coração terminar bem e ore a Deus para que você termine bem, ok? Nós falamos sobre foco, nós falamos sobre prestação de contas, nós falamos sobre integridade. Como é que você pode terminar bem? Integridade, foco e prestação de contas, ok? Nós falamos sobre 4 perigos também encontrados em Marcos 4, 13 a 19. Outros 4 perigos que nos fazem tropeçar e desviar da carreira cristã, da linha de chegada, de terminarmos bem diante de Deus. O primeiro deles, estagnação mental. O segundo deles, enfraquecimento de caráter e de convicções. E o terceiro deles, negligência da influência e do legado. E o quarto, a perda da intimidade com Deus. Pense um pouquinho sobre isso. Analise tudo aquilo que nós falamos através desses 2 vídeos devocional. Termine bem diante do Senhor. Esse é o desafio que eu lanço para você hoje. Termine bem. Não adianta começar bem. É igual um voo de avião. Você pode começar bem, tem que voar bem, tem que pousar bem. Não adianta nada você decolar bem, voar bem, se não pousar bem, meu irmão. É uma tragédia. Então nós temos que voar, decolar na vida cristã. Nós temos que voar lá em cima, nas alturas com Deus. Mas nós temos que terminar a nossa jornada cristã pousando na graça, na glória, na linha de chegada, que é o céu que Deus preparou para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. E que a graça e a força do Senhor faça toda a diferença na sua história. Amém.